Amados irmãos, é momento de estudarmos o Apocalipse, capítulo 9. Você que está nessa saga conosco, tem sido muito gostoso estudar o Apocalipse com os irmãos. Já algumas vezes tenho estudado, umas 5 vezes com a igreja, umas 3 vezes dando palestras, umas 8, 9 vezes talvez, não sei exatamente, mas por aí que eu venho estudado Apocalipse com algum grupo. Isso é muito bom. Nós vamos ver hoje os 7 shofars. Já estou falando quase igual taubatiano, está vendo? O shofar era a trombeta antiga do chifre de carneiro, que era usada muitas vezes como um sinal para chamar a atenção do povo antigo, e não era diferente no povo de Israel. E vamos estudar mais uma trombeta hoje, na verdade, a 6ª. Por que trombeta? Porque Deus sempre chama a nossa atenção e sempre nos avisa antes do pior acontecer. Então, esse é o simbolismo da trombeta. É um recado de Deus, é um aviso. Antigamente a trombeta era tocada para avisar o povo, por exemplo, que um ataque estava para ser executado contra a cidade. Então, as trombetas são avisos de Deus para nós. Nós temos aí, já vimos 7 igrejas, 7 selos, inclusive estamos dentro do 7º selo. Vamos ver a 6ª trombeta, porque são 7 trombetas. E ainda veremos 7 personagens, 7 taças, 7 juízos, 7 novas coisas. São avisos de Deus para nós. O Apocalipse é o livro dos 7. Estamos diante de um capítulo que visa responder aos crentes que sofrem, inclusive os crentes daquela época, que sofriam. Então, o Apocalipse é sempre uma mensagem, ao mesmo tempo que é dada por conta de acontecimentos no futuro, mas também uma mensagem bem atual, bem odierna, bem para o hoje, bem presente. Então, é um recado àqueles que sofrem de que Deus vai estar tomando conta de todas as coisas, mesmo quando o sofrimento for grande. É que a gente, como ser humano, tem mania de achar que quando a gente está sofrendo, Deus não está cuidando ou está se esquecendo da gente. Pelo menos a gente tem essa impressão. E o Apocalipse é um livro que diz, não, mesmo que vocês passem por tribulações, por grandes problemas, por situações sérias, por perseguição, por provação, eu, Deus, continuo no comando. Essa é a mensagem do Apocalipse, principalmente a partir do capítulo 5, capítulo 6. E isso vai até o final da grande tribulação, onde nós veremos aqui, até lá para os capítulos 18, 19, Deus falando desta forma. E é interessante que se você for estudar aí as trombetas, você vai perceber que há uma correlação entre as trombetas e as pragas que vão aparecer no capítulo 16 do Apocalipse. A primeira trombeta aí que aparece, que nós vimos na semana passada, ela traz um sangue caindo na terra, e a primeira praga do capítulo 16 também, nós podemos ver a superfície terrestre sendo atacada. Ou seja, os homens na superfície da terra serão atacados no capítulo 16 por úlceras. A segunda trombeta vai nos chamar a atenção. Aliás, o segundo versículo do capítulo anterior, do capítulo 8, nos chamou a atenção para algo que atingiu o mar. As 7 pragas também é assim. A segunda praga, nós temos um mar sendo atingido. E aí, a terceira situação que é atingida na terra pelas trombetas, no capítulo 8 da semana passada, nós vimos os rios, as fontes de água doce, com 1/3 se tornando amargas, venenosas. E lá na 7ª praga, as fontes também são atacadas.
E nas trombetas o sol também escurece. Um dos 4 elementos, aliás, é o 4º elemento atingido. E o sol também está na 4ª praga, sendo atingido porque ele deixa de dar a luz. E as trevas vêm como consequência. No versículo, aliás, na 5ª praga, como acontece também no meio dos eventos das trombetas. Tanto nas trombetas como nas pragas do capítulo 16, nós também temos alguma coisa acontecendo com Eufrates, em seguida, em 6º lugar. E em 7º lugar, relâmpagos, vozes, trovões. Então, há um paralelo entre trombetas e taças, uma ordem natural, clara, de acontecimentos e situações que vão se deflagrando uma após outra, seguindo uma mesma sequência, tanto nas trombetas quanto nas pragas. Então, o que nós vamos ver aqui é a continuidade dessa sequência, que depois vamos ver a mesma sequência no capítulo 16. Havia uma grande expectativa dos crentes na época do Apocalipse, porque Jesus havia prometido que voltaria para estabelecer de vez o seu reino. E o pessoal naquela época, no ano de 90, 93 depois de Cristo, estava aguardando a volta de Jesus. O Apocalipse, então, vem para dizer uma mensagem muito simples. Olha, que ninguém engane vocês, porque o Filho do Homem não volta, o Filho de Deus não vai voltar, antes que algumas coisas aconteçam. E aí, então, o Apocalipse é um sinal das coisas que devem acontecer antes que Jesus volte, para que nós não fiquemos perdidos na interpretação no escuro. Então, o que nós estamos vendo aqui, na verdade, é o que antecede a volta de Jesus, estudando nesses capítulos. Por isso, eu vou pedir a você que leia para a gente o primeiro versículo e vamos começar, então, a entender a Escritura, já que nós estamos estudando Apocalipse versículo por versículo. Alguém que leia para a gente o primeiro versículo do capítulo 9. A palavra estrela aqui tem conotação de brilhante, no seu original, no grego. A palavra indica algo que cai na terra brilhando muito. E é por isso que nossas versões em português, muitas vezes, preferem o termo estrela. Mas também pode estar aí em foco um fumegante anjo caindo na terra. Um anjo, se for um anjo, nós temos aí um anjo que provavelmente é um anjo mau. Por quê, pastor? Por conta das consequências da batida desse corpo brilhante na terra. As consequências a partir de agora são extremamente terríveis, são demoníacas depois que esse ser ou essa coisa fumegante bate na terra. Tudo indica que nós temos aí um anjo, embora fica difícil afirmar. A 5ª trombeta traz o primeiro ai. São 3 ais, e cada ai traz uma catástrofe. Nós já vimos isso na semana passada. E esse primeiro ai é descrito do primeiro versículo até o 11º, indicando para a gente que haverá uma mudança seríssima no mundo, a partir da chegada desse ser ou dessa coisa brilhante. As chaves dadas a esse ser indicam que ele vai abrir um local que outrora estava fechado e vai abri-lo dentro da grande tribulação, as chaves do abismo, onde provavelmente estejam demônios presos, que a Bíblia vai dizer que, se soltos,
destruiriam o planeta. Por isso eles são soltos apenas dentro da grande tribulação. É o poço do abismo, que é descrito aí, também entendida a palavra como uma fenda no chão, porque a ideia aí é de subsolo, é de fundo, é de calabouço, é de algo debaixo dos pés. E é o mesmo lugar onde Satanás será preso com a besta no final da grande tribulação para que o milênio comece. É o mesmo lugar de onde esses seres que daqui a pouco você verá sairão, depois besta e Satanás serão lançados de volta e trancados por 1000 anos, diz a Bíblia no Apocalipse 20. E é interessante que depois de 1000 anos, Satanás será solto para enganar alguns ainda e levar os seus no final do milênio. E só depois ele é lançado no lago de fogo, está descrito no Apocalipse 20, que é o mesmo lugar, só que parece que dentro desse abismo há pelo menos estados diferentes, situações diferentes, pesos diferentes de punição. O que a Bíblia também parece atestar, inclusive para seres humanos, quando diz que algumas cidades, para algumas, o rigor de punição no inferno será maior do que para outras, porque se esses sinais fossem feitos aqui, da mesma forma que foram feitos lá, aqui teria crido, mas vocês não creem, então por isso haverá menos rigor para alguns do que para outros. A Bíblia diz isso claramente, quando vai falar de punição infernal e eterna. Versículo de número 2. Há algo bem real aqui, irmãos, nesse versículo. João está vendo a situação, está descrevendo-a. A terra, quando a fenda é aberta, dá uma ideia de buraco no chão, que faz uma ligação entre terra e mundo espiritual, e desse mundo espiritual, dessa fenda do abismo, saem seres. Mas antes desses seres saírem, uma fumaça toma conta do planeta. A terra escurece pela abertura desse poço espiritual, indicando uma espécie de contaminação do planeta. E aí os gafanhotos que vão ser descritos, a partir do versículo 3, seres, provavelmente, demoníacos, espirituais, ganham lugar dentro do nosso planeta aí. É interessante nós entendermos aí que, para os pagãos do mundo antigo, das outras religiões, os astros eram deuses. O sol era Deus, eles adoravam o sol. Havia deuses ligados a cada astro, a cada grande potência no céu. E quando a Bíblia fala do sol escurecendo, significa vitória de Deus sobre as crenças daquela época, sobre os deuses falsos daquela época. Se você, por exemplo, fizer um estudo sobre as 10 pragas no Egito, você vai perceber que cada praga daquela é Deus derrubando um Deus falso do seu pedestal. Você vai ver que as pragas, na verdade, são 10 deuses sendo derrubados, 10 deuses egípcios sendo derrubados. Até o rio Nilo era adorado, e por isso ele é atacado por Deus. O faraó que perde o seu filho, é porque faraó era divinizado, e o filho de faraó era Deus também. Então por aí você vai vendo Deus destronando. E você vai perceber que o Apocalipse, ele tem linguagem veterotestamentária. Então, para entender o Apocalipse, você tem que entender um pouco de Velho Testamento, porque senão você não consegue compreender nada. E nós vamos ver nesse capítulo vários paralelos com o Velho Testamento. Vários. Até porque era a Bíblia que eles tinham na mão. Esses poderes, então, divinizados vão sendo destruídos pelo livro do Apocalipse. E aqui a terra se escurecendo mostra isso.
Versículo de número 3. Seres poderosos, porque o Gabriel nos disse muito bem, foi-lhes dado poder, né? São seres poderosos, demoníacos, que estarão com uma missão específica na grande tribulação. Tais insetos, os gafanhotos, eram conhecidos na Bíblia como extremamente destruidores, e automaticamente estão sendo usados aí como uma simbologia bem interessante, embora esses espíritos se pareçam mesmo aqui na visão que João está vendo com gafanhotos. Os judeus conheciam bem, porque todas as vezes que gafanhotos destruíam a plantação, eles entendiam aquilo como julgamento de Deus. Os judeus eram extremamente deterministas nesse sentido. Se Deus permitiu, Ele está nos punindo, por isso Ele enviou os gafanhotos. E automaticamente aqui não é diferente. Deus está punindo o planeta, a humanidade, usando o gafanhoto, que era um símbolo de punição divina. Esses gafanhotos aí, eles têm características diferentes. São venenosos como escorpiões, por exemplo. A figura do gafanhoto faz alusão também à praga dos gafanhotos no Egito, descrita no Êxodo 10. Lembra que eu falei? Referências sempre no Velho Testamento. E é engraçado que essas pragas que aparecem na grande tribulação fazem muita referência, tem muito paralelo com aquilo que aconteceu no Egito, onde Deus puniu o Egito porque o Egito estava escravizando o seu povo. Da mesma forma que Deus vai punir o planeta por prejudicar o seu povo, por perseguir e matar os mártires, como os egípcios faziam lá atrás. Então há paralelos, ok? Deus é o vingador do seu povo, é aquele que se levanta pelo seu povo, e é por isso que nós vemos Deus punindo a humanidade que perseguiu o seu povo, e que persegue o seu povo na grande tribulação. O Apocalipse está intimamente ligado aos livros de Moisés e aos livros proféticos, intimamente. Quase toda a simbologia é tirada disso, a simbologia do Apocalipse. Bem, claramente, irmãos, não são insetos aí, viu? Apenas. Ah, são gafanhotos apenas. Não, esses gafanhotos são seres espirituais, não são insetos naturais. São seres com características de gafanhotos, mas tem o diabo como seu líder, e isso é claro no versículo 11, serão tão numerosos esses demônios, como uma praga de gafanhoto. Milhões de gafanhotos podem estar num ataque, podem estar presentes num ataque de gafanhotos. E aqui não vai ser diferente, milhões de demônios, você vai ver daqui a pouco, vão participar desse ataque ao planeta. Olha o versículo de número 4, quem pode ler? Fica claro para a gente aí que esses demônios são gafanhotos comuns que atacam plantações. Eles não vieram para tocar nas plantações, é isso que o texto quer deixar claro. Eles vieram para punir, atacar e fazer sofrer seres humanos. É a sofrência sobre seres humanos. Em Êxodo e em Joel, nós temos gafanhotos como nuvens, cobrindo a face da terra, numa destruição total das plantações. E parece que há uma evocação desse mesmo evento, só que no mundo espiritual, sobre a grande tribulação. Esses demônios agirão da mesma forma, destruindo tudo. Essa é a ideia do texto. Serão avassaladores. E parece que os danos aqui serão também espirituais. Eles vão atacar os seres humanos
ao ponto dos seres humanos quererem a morte de tanto sofrimento, provavelmente da alma. Versículo de número 5. O versículo de número 4 indica que eles não vieram atacar aqueles que são os selados de Deus. É muito interessante isso, que você vê o tempo todo, dentro da grande tribulação, Deus cuidando do seu povo, que vai permanecer na grande tribulação. Acho que você que está acompanhando o Apocalipse, você já está vendo evidências muito claras disso, da igreja dentro da grande tribulação, do povo de Israel dentro da grande tribulação. Muito difícil fugir disso, muito difícil interpretar isso de outra maneira. É aquilo que eu falei para vocês, os teólogos que nós mais estudamos, aqueles que são os mais frequentemente consultados, dificilmente você encontra um pré-tribulacionista. A maioria crê, e uma maioria absurda crê, que nós vamos passar a grande tribulação, porque as evidências bíblicas são muito grandes, são muito numerosas, inclusive. Uma outra coisa interessante, que aqueles também que interpretam a Bíblia na nossa nação, que são os mais respeitados, você pode dar uma olhada, por exemplo, nos vídeos do Luiz Saião. Saião é um dos maiores linguistas que nós temos hoje na atualidade. E ele também defende a ideia de que nós vamos estar dentro da grande tribulação. E eu estava escutando um vídeo dele, e vendo, e ele estava dizendo exatamente isso. Ele estava dizendo que fica muito difícil defender aqui uma ausência do povo de Deus dentro da grande tribulação. Fica muito difícil defender. Ele estava dando provas concretas com relação a isso, provas da Escritura. Dizem que a ferroada de um escorpião dói demais. Dizem. Não posso dizer isso com propriedade. Nunca fui vítima disso, mas dizem que dói demais. Era uma dor conhecida no mundo antigo. E para descrever tamanha dor, que nós não sabemos ao certo, se emocional somente, se física somente, ou se as duas coisas em conjunto sobre a humanidade não crente dentro da tribulação, nós não sabemos ao certo como é que isso vai ser. Isso é uma realidade. Nós só sabemos que usar a ferroada do escorpião como exemplo é sinal de grande sofrimento. Os não crentes serão atacados dentro da grande tribulação por esses demônios. Foi-lhes dado o poder de fazer isso. Dado por quê? Porque eles só podem fazer se Deus permitir. E como é Deus quem está punindo aqueles que não creem em Deus, aqueles que sempre perseguiram a igreja, automaticamente não só perseguiram a igreja, mas se colocaram contra Deus, em desobediência a Deus, automaticamente só eles sofrerão o dano. Versículos 6 a 8. As descrições são muito interessantes, curiosas e muito horripilantes, não? Para começar, naqueles dias os homens vão procurar a morte, mas não vão conseguir morrer. Se o camarada se jogar do prédio, ele não vai morrer. Deus não vai permitir morte nesse momento, porque o homem vai ter que enfrentar o julgamento. E um julgamento imposto por demônios diferentes, poderosos. A Bíblia os descreve como cavalos preparados para a batalha. Olha, perceba o pareciam cavalos. O termo pareciam. João não está dizendo que eram cavalos, ele está dizendo que eram parecidos com cavalos. Preparados para a batalha. Ou seja, o que isso indica? Disposição para fazer. Porque um cavalo preparado para a batalha, quando você diz vamos e dá o sinal para o cavalo, ele parte para cima.
Então, o que indica aqui? Você já viu filme de guerra? Nas épocas em que os cavalos eram usados, as épocas antigas. O cavalo está ali, um do ladinho do outro, esperando, só esperando o sinal. E quando é dado o sinal, o cavalo parte para cima. Esses demônios estão aqui nesse evento, nesse momento, com essa mesma disposição, só esperando. Imagine o que não é essa oportunidade para os demônios, é tudo que eles querem. Se eles pudessem fazer isso agora, eles destruiriam você. E aqui, eles vão ter autoridade para fazer. Permissão para fazer. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha, tinham sobre a cabeça algo como coroas. Por quê? Porque eles têm autoridade aí agora. Receberam autoridade para fazer. É uma espécie de mini reinado deles, dentro da grande tribulação. E o rosto parecia humano, apenas descritivo. O que eu ouvi de gente querendo dar um significado para isso aí? O rosto humano indica inteligência. O rosto humano indica sabedoria. Não dá para saber. Isso aqui é apenas uma narrativa. Dá para saber realmente se tem significado. Eu, particularmente, até acredito que não tenha. Os cabelos eram como os de mulher, também mesma coisa, e os dentes como de leão. Isso tem importância, porque significa que o bicho é feio e tem poder de ataque. O dente de leão indica poder de destruição. Então, são seres extremos. Versículo de número 9. Ok, a couraça era uma malha de ferro, trançada, que muitas vezes era jogada por cima do corpo, para que a espada encontrasse dificuldades para poder atingir o corpo do guerreiro. Então, era uma malha trançada de ferro para proteger. A descrição aqui é bem interessante porque nós estamos diante de um ser espiritual pronto para a guerra mesmo, pronto para a destruição, pronto para atacar. Que é isso que está em foco aí. A aparência é bélica, é a aparência de guerra. E com voo barulhento e poderoso, porque esse é o som alto que João escuta ao descrever a cena que se parecia como cavalos e carruagens, o barulho. Então era coisa que doía o ouvido, de se ouvir. Eu tive a oportunidade de estar no Mineirão, semana retrasada, vendo o jogo do Atlético Mineiro. Eu tenho mais ou menos ideia do que é isso aqui, porque o Atlético ganhou aquele jogo por 3-2. Eu acho que tinha umas 40 mil pessoas no estádio do Atlético Mineiro aquele dia. Eu estou acostumado com isso porque eu visito estádios no Brasil inteiro. Nas minhas férias em Curitiba, eu fui ver o jogo do Curitiba. E assim por diante. Nas minhas férias, agora, no final do ano, eu fui ver o jogo do Vasco em São Januário. Eu gosto de ver jogo de futebol, até porque fui jogador de futebol, então isso muito me interessa. Quando saiu o gol do Atlético Mineiro, o negócio tem um barulho ensurdecedor. Então, eu imagino que deva ser algo parecido. Se você já foi a um estádio de futebol, você tem ideia. Se você já esteve debaixo de uma catarata, como as cataratas do Iguaçu, que eu tive o privilégio de visitar no ano passado, olha, o negócio bate, mas bate que você não aguenta o barulho, porque realmente é muito alto. Então, a Bíblia usa essas figuras de linguagem para indicar o tamanho do barulho, de que o negócio tem muito barulho. E é interessante que o versículo 10 indica outras coisas curiosas. Quem pode ler?
Durante 5 meses, esses gafanhotos espirituais demoníacos vão ter liberdade de ferir as pessoas com os seus ferrões. Por isso que eu estou dizendo para vocês, fica muito difícil saber se isso é dor física, se eles estarão oprimindo as pessoas, possuindo as pessoas, é muito difícil saber. Mas é verdade que o sofrimento vai ser grande. Olha o versículo 11. Como o Apocalipse não foi escrito apenas para judeus, havia muita gente convertida de muitas outras nações já, na época que João escreve o Apocalipse. Ele recebe a palavra aí, o nome do anjo do abismo, que é Abaddon, que traduzido é destruição, ruína. Ele também usa o termo em grego para que todos os demais, que não eram judeus, pudessem saber do que ele estava falando, que é o sinônimo em grego, Apolion, que também tem praticamente o mesmo significado. 2 palavras para destruição estão aqui. Versículo de número 12 e também o 13. Ok, acabamos de ver o versículo 11, o Apolion, o anjo do abismo, provavelmente é o próprio diabo, e assim se encerra o primeiro ai. O segundo começa agora. 2 ais ainda virão, o segundo e o terceiro. E aí vem o 6º anjo e toca a sua trombeta. A 7ª trombeta a gente só vai ver lá para frente. Agora é interessante que uma voz sai das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. João vê um altar de holocausto diante de Deus, que era um altar, se a gente for pensar no altar do Velho Testamento, um altar que tinha uma grade, tipo uma churrasqueira no meio. Ele era quadrático ou retangular, né? Se a gente for pegar as medidas lá, é que eu não me lembro as medidas exatas de cabeça agora, mas retangular ou quadrático, tinha uma grade no meio, ali se oferecia, se acendia o fogo e se oferecia os holocaustos ao Senhor. Aquilo pegava fogo na carne, subia para o Senhor, muitas vezes, né, no sangue, e subia para o Senhor, dedicado ao Senhor. Então se queimava aquilo na presença de Deus, quando o camarada levava o seu animal para ser sacrificado em seu lugar. Então se queimava aquilo ao Senhor, o sacerdote tirava a parte dele, e olha que a parte do sacerdote era legal, tá? Era a parte que a Bíblia vai descrever como a parte que tinha gordura, né? Se fosse eu na faca, eu estava bem, porque eu consigo destrinchar um boi e separar pedaço por pedaço e saber o que é que eu estou separando, né? Claro que eu ia levar um pedaço da costela, ia levar uma picanha, ia levar, né, um contrafilé, com certeza, eu ia tirar o bife do vazio, eu ia guardar esse negócio para mim, né? Sacerdote se dava bem nesse aspecto no Velho Testamento. E aí o resto se queimava ao Senhor, inclusive com sangue. É engraçado que havia uma lei em Israel que dizia que se você, por um acaso, jogando lá, dando estilingada em passarinho, se acertasse a cabeça de alguém, um exemplo, e matasse a pessoa por acidente, a lei dizia olho por olho, dente por dente. Velho Testamento. Isso significava que a família daquela pessoa poderia vingar a morte dele. Então aquela família poderia lhe perseguir e lhe matar também. Só que no caso de acidentes, você não teve culpa, você não quis matar. A situação aconteceu. Então o que você tinha que fazer? Matou alguém por acidente, você não vai lá tentar acudir, vai dar explicação. Não, corre para o pátio do templo
e segura numa quina do altar, que era uma espécie de chifre, assim, que saiu uma quina mesmo, construída de ouro. Você segurava na quina e esperava o sacerdote chegar e o reclamante, porque aí haveria julgamento. Então, aquelas 4 quinas, que muitas vezes o cara corria e segurava naquela quina, elas eram um símbolo, era uma espécie de refúgio, um símbolo da misericórdia. Porque, eu matei, está certo, mas eu não queria, então tenham misericórdia comigo. E aí o cara não morria, se ele fosse inocente, se tivesse sido apenas um acidente. Então o sacerdote estabeleceu o que é que ele tinha que fazer, como é que ele ia pagar por isso, pelo dano e tal, mas ele não morria se fosse de fato inocente. Entendeu a situação? Quando a Bíblia fala que o 6º anjo toca a trombeta e uma voz vem das pontas do altar, significa que, pelo menos, há uma voz inocente clamando do altar. Pode ser uma referência à mesma voz que vem aparecendo no Apocalipse, que é a voz de pedido de justiça daqueles que morreram pregando o Evangelho, dos mártires. Pode ser a mesma situação. Então, nós temos aqui o primeiro ai. O segundo é descrito em Apocalipse 9, tá? De 13 a 20, aliás, desculpa, o segundo ai do juízo, da 6ª trombeta, nós temos aí, né? E já a partir do versículo 13 até o versículo 21, a gente vai ver isso. E o terceiro ai está no Apocalipse, capítulo 11. As 4 pontas recebiam o sangue do sacrifício também. Então, quando matava o cordeiro lá, o sangue do cordeiro era jogado nas 4 pontas do altar, antes do sacrifício ser queimado. Então, mais uma razão para a gente pensar no sacrifício dos mártires. O sangue que foi jogado nas pontas, simbolicamente, aí, do altar, porque servos do Senhor foram sacrificados pela humanidade, pelo pecado. Mais uma vez, nós temos um simbolismo lá do Êxodo, o altar. Vários simbolismos do tabernáculo aparecem aí no Apocalipse, e por isso que muitos estudiosos dizem que, na verdade, o tabernáculo é uma cópia daquilo que já existe no céu. Porque no céu é descrito uma cena muito parecida com a cena do tabernáculo e, posteriormente, o interior do templo também de Salomão. Versículos 14 e 15. Bem, então nós temos aí a 6ª trombeta sendo tocada. E 4 anjos que estavam amarrados são soltos, junto ao Eufrates. Aí você diz assim, o que tem o rio Eufrates a ver com tudo isso? Simples. Eufrates, ao norte de Israel, sempre foi o limite da fronteira com os gentios. Então o rio cortava o norte, limitava o norte de Israel, e do rio para lá moravam, muitas vezes, os inimigos de Israel. E o rio era uma proteção para que Israel não fosse atacado como povo. Tudo isso que está sendo descrito aqui faz parte do julgamento de Deus na grande tribulação. Agora, a situação é tão terrível que até aquilo que protegia não protege mais. E a terra será atacada. Passar o Eufrates para atacar Israel indicava romper a barreira e conseguir chegar. Então é uma linguagem bem interessante. Os anjos que eram presos por Deus para que eles não atacassem Israel, os anjos maus, agora são liberados para atacarem não só
ali Jerusalém e arredores, mas o mundo todo. E 1/3 da humanidade morre nesse evento. Imagine isso. Nós já vimos parte dos humanos morrendo no Apocalipse. Agora, do restante, mais 1/3 morre. Então, aqueles 3/4 que sobraram dos capítulos anteriores, dos 100% dos que sobram, 33% morrerão. Imagine isso. Temos paralelos aqui com as profecias de Ezequiel, que previu isso. Anjos sendo usados em propósitos divinos, matando pessoas, não é novidade, isso não é novidade na Bíblia. Isso já aconteceu em outras ocasiões. Versículo de número 16. Ok, nós temos aqui um dado preciso. São 200 milhões de cavaleiros partindo para cima da humanidade. Você tem ideia de que são 200 milhões? É muita gente. Tendo em vista o que um anjo pode fazer, nós não sabemos ao certo se são anjos, 200 milhões de anjos, 200 milhões de demônios, nós não sabemos, o negócio aqui é complicado. Muito difícil entender. Nós já estamos vendo aqui que eles vão atravessar o Eufrates, 4 anjos aí sim vão liberar um exército de 200 milhões de elementos para um ataque maciço à humanidade. Se esse exército for composto por homens incitados ou possessos por demônios, que particularmente eu me inclino para entender assim, um exército aqui, inimigo partindo para Jerusalém, para destruir todo mundo que achar, oriundo de algum país acima de Israel, do hemisfério norte, nós já podemos entender aqui que isso é um preparativo para a última grande batalha da grande tribulação e do mundo, que é a batalha do Armagedon, que vai praticamente destruir quase todo mundo, vai morrer muita gente, no Vale do Megido, próximo a Jerusalém, próximo aos arredores do mundo antigo, o sangue vai chegar no freio dos cavalos. Você tem ideia disso? Vai ser uma piscina de sangue num vale vasto, de tanta morte de seres humanos. E já que nós estamos vendo aqui aquele cíclico modo de descrever os eventos que o Apocalipse traz, 7 elementos, depois volta no primeiro ano da grande tribulação, mais 7, depois volta, trabalhando de ano em ano. Se isso for verdade, nós estamos aqui no último ano, até porque as trombetas podem ser elementos do último selo, ou seja, 7 eventos no último ano. Então, realmente, estamos vendo já aqui de maneira prévia a batalha do Armagedon tendo início, a grande última guerra mundial, que nós vamos ainda ver nos próximos capítulos com mais detalhes, tá bom? Versículo 17, por favor. Ok, João descreve esses cavalos e cavaleiros aí, com couraças vermelhas, azuis, amarelas, como enxofre. Ou seja, são exércitos, pelo que parece, de lugares diferentes, de nações diferentes. Até porque os exércitos daquela época costumavam ter a mesma cor, justamente para que não houvesse confusão no meio da batalha. Você não matar um camarada do seu próprio exército com roupa diferente. Então eles se uniformizavam
mais ou menos na mesma cor. As várias cores indicam nações diferentes, que lá na frente, nós vamos ver que no final da grande tribulação, o diabo incitará as nações para a batalha, que é justamente esse momento aqui da grande tribulação, que a gente vai ver mais uma vez descrevendo o mesmo momento lá na frente, esse 7º ano. Cabeça como leões podem indicar apenas a raiva, a vontade pelo ataque. O leão, quando parte para atingir a sua presa, de tal forma que, como sempre, ele é letal. Então, a ideia do leão aqui é uma ideia de concentração, disposição para atacar a presa. Então, esses camaradas têm isso nos olhos. Os cavalos da antiguidade eram temidos, porque eram realmente usados na guerra com um poder de destruição muito grande. Abacuque chega a pintá-los como leopardos, de tão ligeiros que eram, ferozes como lobos que atacam à noite, e como águias que devoram suas presas. Interessante, Joel também tem descrições parecidas nos seus 2 primeiros capítulos, os cavalos dessa forma. Versículo 18. Bem, fogo, fumaça e enxofre saem da boca desses cavalos. Mais 1/3 do que sobra é morto. Ou seja, aos poucos, a humanidade vai sendo punida com a morte e o número de pessoas vai só diminuindo. Pessoas caindo aos montes dentro da humanidade. Tanto é que, quando Jesus inaugura o milênio, provavelmente não serão muitos os sobreviventes para que ele comece o seu reino. Crianças sobreviventes da batalha no Armagedon, órfãs, o povo de Israel que estará vivo para ver, porque essa é a promessa a Davi, de que Deus iria cuidar até o final e haveria grande salvação em Israel até o final, e Israel veria o Messias vindo da linhagem de Davi. É uma aliança inquebrável que Deus fez com Davi e que ele vai cumprir no milênio, onde os judeus se converterão a Jesus Cristo, o filho de Davi, em massa, em totalidade. Haverá um avivamento em Israel. Então isso vai acontecer no milênio. Se você for analisar bem, o milênio são as bodas do Cordeiro, descritas no Novo Testamento. É a festa de casamento. E uma festa de casamento, do encontro do noivo com a sua noiva, que era assim antigamente os casamentos. O camarada ia lá, pagava o dote, acertava o casamento, e ia para a casa do pai fazer um puxadinho, ou então construir a tenda para sua esposa. Quando tivesse tudo pronto, ele escolhia um dia, chamava o seu amigo, que preparava todas as coisas, era o amigo do noivo. Então ele preparava a festa. Esse amigo do noivo no Novo Testamento é João Batista, que veio preparar o caminho, né, para o noivo chegar. E aí então, o amigo do noivo ia na frente no dia do casamento, gritando: o noivo está vindo. É disso que trata a parábola das virgens. E que algumas virgens foram tomadas de surpresa, que não estavam prontas. A menina ficava na expectativa durante todo o tempo de espera, que poderia demorar 1 ano. E ela ficava na expectativa, ela deixava a roupa pronta em cima do lugar onde ela dormia. E ela pegava as joias emprestadas com as vizinhas, esperando o noivo vir. Depois ela tinha que devolver tudo. Mas aí quando gritavam lá da rua: o noivo vem aí,
Aí ela vestia a roupa rapidamente, aquele perfume guardado, de uma maneira extremamente cuidadosa, era passado, e aí então o noivo pegava a sua noiva, e ali eles iam cantando pela rua, fazendo aquela festa com a vizinhança, e quando chegavam na casa do pai do noivo, eles faziam aquela festança toda, e num determinado momento da festa, ele pegava a noiva e saía e ia para a sua recâmara. E ali havia o ato íntimo. Quem lê, entenda. E aí depois o noivo atestava para todos, colocando lá o paninho sujo de sangue, para todos virem que a noiva era virgem. Que se não fosse, ele saía da tenda e os homens entravam com pedras e ela morria apedrejada se fosse infiel. Só que até ele vir buscar, ele tinha que preparar o lugar. E é disso que Jesus está dizendo, quando ele fala assim, eu vou para o meu Pai, mas fiquem tranquilos, porque eu vou lhes preparar lugar. É isso que ele está dizendo, estou preparando a casa para eu vir buscar você. Então, se você pensar bem, a volta de Jesus é a volta do noivo para buscar a sua noiva, a igreja. E começa a festa do casamento, os 1000 anos. A noiva adornada é uma ideia de já pré-glorificada, já em corpos transformados, que o noivo vem buscar. E só depois é que o noivo entra com a noiva na casa do Pai, na cidade celestial. Entende? A festa ainda é pelas ruas deste planeta. 1000 anos aqui, de noivado, de festa de casamento, perdão. Que coisa bonita. Hoje nós estamos no noivado, esperando o noivo vir nos buscar para o casamento. Que você esteja pronto, que eu esteja pronto. Que estejamos prontos quando ele vier. Enquanto isso, 1/3 da humanidade vai morrendo. A humanidade que não crê em Cristo. E a igreja, a noiva, e o povo de Israel que vai que vai participar da festa do casamento e que vai se converter. E no meio da festa do casamento vai se tornar noiva também, vai sendo guardada. E a humanidade ímpia vai sendo derrubada pelo caminho, vai caindo morta pelo caminho. Versículo 19. Além dos cavalos lançarem fogo pela boca, eles ainda vão ter uma cauda que morde como uma cobra e mata as pessoas. Ou seja, o negócio só fica pior. Você está conseguindo dormir nas quartas-feiras, de quarta para quinta? Está conseguindo dormir bem? Porque eu confesso que a primeira vez que eu estudei, eu ficava pensando nessas coisas, eu até sonhava com esse negócio. Eu falei para vocês, isso é um filme de terror. Jogos Mortais, fichinha, perto desse negócio aqui. Massacre da Serra Elétrica, você está doido, isso aqui é massacre dos cavalos que lançam fogo. Olha que doideira. Versículo de número 20. Olha, o versículo 20 é extremamente direto no que diz respeito ao que Deus pensa sobre idolatria. No meio do ataque, no meio da morte das pessoas, final da grande tribulação, negócio a humanidade sendo destruída, o que Deus demonstra? Que mesmo assim o homem vai continuar adorando imagens, adorando prata, bronze, pedra,
madeira, ídolos que não podem ver, não podem ouvir, não podem fazer nada por nós. Mesmo assim, o homem continuará cego na idolatria. Olha como é que Deus leva a sério esse negócio de idolatria. Israel foi para o cativeiro por conta de idolatria, por conta de se envolver com deuses falsos e imagens. Israel sofreu nos cativeiros por conta, muitas vezes, dessas situações. Então, pense bem, você que está me ouvindo aí em casa, Deus não suporta adoração à imagem, idolatria, adoração a qualquer objeto que não seja Ele. E Êxodo 20 demonstra isso claramente. Lembra que eu falei? Há paralelos com Êxodo o tempo todo, e a idolatria aparece aqui mais uma vez. A punição da humanidade. Qual é um dos grandes motivos? Idolatria. E mesmo assim, vendo tudo isso, a humanidade não vai se converter. Por quê? Porque o ímpio tem coração duro. Versículo 21. E outros pecados são colocados aí como pecados de fato bem odiosos e odiados por Deus. Assassinatos, hoje o homem mata o outro por nada, feitiçarias, os rituais aí de magia que visam fazer o mal para o outro, esses muitas vezes cultos afro-brasileiros, essas mancias do diabo, quiromancias, cartomancias e por aí vai. Imoralidade sexual, que está ligada à prostituição, ou seja, a ideia de trair sexualmente, usar o corpo de forma ilícita, fora do sexo legal diante de Deus, que é chamado de casamento. Então realmente aqui está toda espécie de moralidade sexual e roubos. Realmente, mesmo assim, os homens não se arrependem. O homem tem que tomar muito cuidado para não endurecer o seu coração. E é muito preocupante que você, dentro da igreja, muitas vezes também permita que seu coração seja endurecido. Religiosos também endurecem o coração. E mesmo assim, Deus muitas vezes avisando, e a gente dentro da igreja, a gente não muda. Por que nós temos etapas dentro da grande tribulação? Porque Deus, mesmo punindo a humanidade, está dando oportunidade para as pessoas se arrependerem. E mesmo assim elas não se arrependem. Então comece a pensar no que é a sua vida, o que é que você precisa se arrepender, o que é que você precisa mudar, porque Ele vem em breve Ele virá. Cuide da sua vida espiritual, tome cuidado com isso, leve isso a sério. Eu estou preparando algumas mensagens em Pedro, porque eu estou pregando nas cartas de Pedro domingo de manhã, parte por parte, vamos estudar as duas, ainda estamos no capítulo 2, mas Pedro daqui a pouquinho vai começar a falar da apostasia. Sabe o que é apostasia? É quando o homem que estava caminhando ao lado de Deus decide se afastar de Deus e abandonar a Deus. Isso é apostasia, porque a Bíblia diz que isso vai acontecer em massa no fim dos tempos, porque o amor das pessoas vai se esfriar, e a gente tem que tomar cuidado do coração da gente, que é aquilo que eu tenho sempre dito para vocês. A profecia vai se cumprir? Vai. O amor de muitos se esfriará? Vai. É profecia, vai se cumprir.
mas não precisa se cumprir na minha vida e nem na sua. Eu quero amar o meu Deus de todo o coração. Cuidado com a politicagem da igreja, ela é terrível, ela mata a espiritualidade. Cuidado para você não ficar mimado. Aquele camarada cuja igreja precisa estar sempre mimando, porque senão ele fica chateado, ele se volta contra, ele faz partido. Isso é apostasia. É aquele cara que se importa muito mais com a lei do que com as pessoas. Jesus bateu tanto nisso, e a gente não aprende. Então cuidado. Hoje em dia nós estamos vivendo um tempo em que crentes colocam a igreja do Senhor na justiça, em que crentes estão abrindo sites pornográficos na sala de casa, os computadores de casa, que o leito deveria ser santo, imaculado. Crentes que não estão pagando suas dívidas para as pessoas, compram e não pagam. Crentes que xingam palavrão. Como eu tenho visto isso? Que não dão bom testemunho para a vizinhança, que brigam por causa de qualquer coisa. Apostasia. Você está vendo o Apocalipse aí? Tá ou não está? Deus leva a sério o pecado. Essa é uma das grandes mensagens do Apocalipse. Oremos para que quando Ele voltar estejamos prontos. Amém, querido? Que Deus abençoe você.